Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuma. Hoje, 13 de outubro de 2022, quinta-feira, trouxe vários jogos aqui para estar passando para vocês os prognósticos e para a gente estar trocando aquela ideia aqui, analisando todos. Então, dando aquela moral para a gente aqui pro canal, tá crescendo, se inscrevam, ative o sininho de notificações que é importantíssimo para vocês receberem em primeira mão nossos vídeos assim que eles forem lançados no canal. Então pessoal, sem mais delongas, bora pra vinheta! Bora que é só jogão e já vamos com o Bodo Glimt Arsenal às 13 horas e 45 minutos, Grupo A. Vamos analisar o lado do Bodo Glimt, o que nós temos aqui nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. O Bodo marcou gols 8 vezes dos últimos 10 jogos e aconteceu 7 vezes ambos marcam dos últimos 10 jogos também. A média de gols do Bodo Glimt é de 2 gols marcados e 1 sofrido. Do lado do Arsenal, nós temos 9 vitórias e apenas 1 derrota. Arsenal marcou gols em todos os jogos. Aconteceu dos últimos 10 jogos, 7 ambos marcam do lado do Arsenal. A média de gols é de 2 gols marcados e 1 sofrido. No grupo nós temos aqui Arsenal líder com 6 pontos e o Bodo Glimt terceiro colocado com 4. Vai ser aquele jogo assim, pessoal, pegado, vão pra cima porque acontece. Bodo vencendo, ele assume liderança. Se o Arsenal vence, ele se distancia e eu quero ver buscar ele. Então assim, ó, para esse jogo aqui, Bodo Glimt e Arsenal, eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. De ambos marcam pagando 1.60. A média de gols para cada lado é de 2. Sofridos é de 1, então pessoal, não tem para onde a gente correr. Bora que é Manchester contra Omonia às 16 horas, Grupo E. Vamos aqui no lado do Manchester, nós temos 7 vitórias e 3 derrotas. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. A média de gols do lado do Manchester é de 2.5 gols marcados e de apenas 1 sofrido. Do lado do Omonia nós temos aqui 4 vitórias e 6 derrotas. E marcou gols em 7 vezes dos últimos 10 jogos. A média de gols do Omonia é de 1.5 gols marcados e de 1 sofrido. E o último jogo entre eles, o Manchester tocou 3-2 na casa deles e era isso, pra cima Manchester. Temos o Manchester segundo colocado com 6 pontos e o Omonia último colocado. O Manchester jogando em casa não vai perder a oportunidade de estar encostando no líder. E o prognóstico que eu cheguei para esse jogo aqui foi o seguinte: mais de 3.0 gols pagando 1,45. Podemos esperar aqueles minutos iniciais para ver se a odd sobe um pouquinho mais. É que tá complicado, as odds são muito esmagadas, pessoal. A vitória do Manchester está pagando pouquíssimo, não vale a pena. Então eu cheguei à conclusão de 3 gols aqui. O Manchester tem uma média de 2.5 gols marcado. O Omonia tem uma média de 1.5. O último jogo foi 3-2. Então assim, ó, mais de 3.0, se acontecer 3 gols, o nosso dinheiro investido ele é devolvido. Aconteceu 4 gols no jogo, o nosso dinheiro da aposta é green. Bora aqui para Trabzonspor contra Mônaco às 16 horas, Grupo H. Nos últimos 10 jogos do lado do Trabzonspor, nós temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 vezes dos últimos 10. A média de gols é de 2 gols marcados e apenas 1 sofrido. Já do lado do Mônaco nós temos aqui 7 vitórias, 2 derrotas apenas e 1 empate. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 5 vezes dos últimos 10. A média de gols é de 1.5 gols marcados e 1 sofrido. No grupo nós temos o Mônaco líder com 6 pontos e o Trabzonspor último colocado com 3. E para esse jogo, a seguinte conclusão que eu fiquei, pessoal, foi essa. O Mônaco para vencer qualquer um dos tempos. Se o Mônaco ganha no primeiro tempo, é nosso. Se não ganha no primeiro, ganha no segundo, é nosso valor da aposta. Tá bom? Pegaram a visão? Próximo jogo aqui, Lazio e Sturm às 16 horas, Grupo F. Do lado do Lazio nós temos aqui nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. A média de gols da Lazio é de 4 gols marcados e 2 sofridos. Do lado do Sturm nós temos aqui 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates.
Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. No grupo nós temos aqui a Lazio, terceira colocado com 4 pontos, e o Sturm também com 4 pontos. Pra te ver que tá tudo embolado com 4 pontos, só que a Lazio joga em casa, pessoal. E a Lazio em casa ela é muito forte e não vai perder essa chance. E aqui é Lazio para vencer pagando 1,44. Próximo jogo nós temos aqui Real Betis contra Roma às 13 horas e 45 minutos, grupo C. No lado do Real Betis, dos últimos 10 jogos, nós temos aqui 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 vezes dos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 5 vezes dos últimos 10. A média de gols é de 3 gols marcados e 2 sofridos. Do lado da Roma nós temos 5 vitórias, são 4 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 6 dos últimos 10. A média de gols é de 1 gol marcado e 2 sofrido. E no último confronto entre eles, o Real Betis ganhou de 2-1. No grupo nós temos o Betis mais do que líder com 9 pontos. E a Roma terceira colocada com 3 pontos. O Real Betis jogando em casa, não perdendo essa oportunidade, está se distanciando. E o primeiro jogo foi 2-1 pro Real Betis na casa da Roma. Não tem para onde a gente fugir. Tá, as odds estão bem altas aqui para favoritismo, tá bem parelho. Mas a gente cheguei à seguinte conclusão: o Real Betis empate anula a aposta. O que significa? Se acontecer empate nesse jogo, o dinheiro nosso investido é devolvido. Se der vitória do Real Betis, é nosso green, tá? E para hoje foi esses jogos aí, pessoal. Agradeço vocês terem ficado até aqui o final. Se inscreva no canal para dar aquela moralzinha e ativa o sininho de notificação e até mais!